E como sempre aqui no Mirante São Gonçalo, mais uma entrevista maravilhosa. Na Cocaderia a gente vai fazer aqui, bater aquele papo bem gostoso sobre turismo, cultura, moda. E hoje a gente tem aqui uma convidada que eu já acompanho ela há alguns anos, para não contar a nossa idade. E a gente vai bater um papo aqui com o Manu. Tudo jóia, Manu? Tudo sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre a tua história na moda, a tua história em Alagoas, a tua inspiração, de onde vem. Me conta um pouco mais teu início, como começou Manu e moda. Então, minha mãe, minha avó, elas já costuravam, Certo. mas não profissionalmente. E aí, quando eu era mais nova, e minha mãe, assim, era professora, meu pai trabalhava no interior, na prefeitura, e minha mãe nunca tinha dinheiro para as roupas que eu queria, então ela sempre costurava minhas roupas, e eu comecei a me encantar por aquele mundo. Então, já na adolescência, eu já conseguia ver alguma pessoa na novela e pedir para minha mãe fazer, e até mesmo eu desenhar as coisas que eu queria. Então, foi meio que na infância mesmo, esse mundo da moda já me encantava. Minha avó, a única herança que ela ganhou dos pais dela foi uma máquina de costura. Então esse mundo da costura, da moda, da criação sempre me encantou. Minha mãe também é professora de artes. Olha só. Então esse mundo da cultura Colabora. É. Sim. Então é aquela coisa de você sempre pensar na autoralidade, na cultura regional. Isso daí sempre foi enraizado assim desde a minha infância. Então depois daí, eu fui ficando mais velha, fiz faculdade de fisioterapia. Olha, eu não sabia desse detalhe. Fisioterapeuta. Graduada e pós-graduada. Ainda atuei na área, acho que morei em Curitiba 1 ano. Sim. Fui fazer minha pós-graduação lá e trabalhei na área lá. Mas depois que eu voltei, o start mesmo da minha vida dentro da moda foi aquele site que tinha o Bob Flash, não sei se você lembra, que era como se fosse uma Marcel 40 graus. Lembro sim. Pronto, que era do Matheus Vilela. Uhum. E que ele me chamou para escrever pautas femininas dentro desse portal. Que legal. Que tinham, né, as colunas, como tem hoje nos sites. Sim. E aí esse mundo da mulher em si foi entrando na minha vida através desse momento. Então a partir daí eu também escrevi algumas crônicas e enviava por e-mail para algumas amigas minhas. E isso foi fazendo, na verdade, o meu público, né? Olha só. E aí... Só rapidinho, eu conheço a Manu já há tanto tempo e eu não sabia, olha só, dessa sua história, dessa sua raiz, não é verdade? Que foi justamente numa área que não é a minha, que é meio que o jornalismo, a escrita, né, que puxa um pouquinho a sardinha pra minha mãe, que me obrigava a ser uma boa redatora, né? E aí... Como é o nome da sua mãe, pra quem? Célia. A gente destaque aqui também. E aí, eu comecei as mulheres me conhecerem. Perfeito. E aí, como eu gostava muito de moda, eu comecei a trabalhar com produção de moda, ainda de uma forma não técnica, dentro das lojas. Então, eu ia fazer uma vitrine, porque eu tinha um bom gosto, tinha uma noção um pouco de moda. Então, eu ia escrever nos blogs das lojas, como se fosse a lojista falando. Olha só que legal. E eu comecei depois a fazer o meu blog, que foi quando a gente conheceu, Perfeito. Né? Que era na época que o blog era só de escrita, não era foto, né? Eu tive o prazer de fotografar a Manu e mais um grupo na época, que a gente fez um ensaio fotográfico estilo Sex and the City lá na Amélia Rosa. Foi. Que a gente tava até lembrando dessas fotos. Isso. E assim, de lá pra cá você foi evoluindo cada vez mais e chegou até onde? Como é que tá a sua carreira? Como é que tá a sua vida? Depois desse momento que eu me descobri uma boa influente assim em relação às vendas, as pessoas chegavam, inclusive eu sempre cito ela, que foi a Cacá Marinho, que dizia assim: Manu, você tá perdendo dinheiro porque, poxa, você não vai ouvir de uma lojista, foi a Manu que indicou, sim, porque é o seu trabalho, mas por que você não experimenta vender roupa? E aí eu comprei roupa pronta já para vender. E foi o maior sucesso. Então a minha marca começou assim, né? Eu ia para São Paulo, ia para Fortaleza, comprava roupa e trazia para vender. Sempre com muita ousadia. Isso, e eu tentava fazer, que eu acho que é isso que eu faço até hoje, presto esse serviço para os meus clientes até hoje, que é ir meio contracorrente do que está sendo feito no momento. Então, foi quando surgiu o Instagram, né? Certo. As pessoas ainda não tinham essa coisa de comprar e vender pela internet.
E aí eu comecei a divulgar, sair dos blogs e sair do cara a cara, que eram as lojas físicas, para ir para o mundo do Instagram. Então, eu acho que eu sou uma das primeiras daqui do estado, uma das primeiras lojas virtuais dentro do Instagram, sem e-commerce. O Instagram servindo de loja. Você saiu dos bastidores para mostrar mais o seu rosto e sua marca. E aí, era justamente isso, as pessoas queriam comprar comigo, porque eu dava meio que uma consultoria, né? Então eu fiz o curso de produção de moda na UFAL, fui me especializando, né? Fiz vários cursos no Sebrae na área de empreendedorismo, financeiro, fui fazer um curso de educação financeira em São Paulo e fiz também cursos para a área de moda. Moda e gestão. Moda e gestão no geral, né? Entendi. Fiz vários cursos também na Belas Artes, de moda especificamente, de anatomia do vestuário, de modelagem, de consultoria de imagem. Então, eu meio que era o pacote completo que a cliente precisava para ter uma venda verdadeira, né? Aí você vê, né? A gente às vezes não vê o amolar da faca, quanto tempo levou. Quantos milhões de investimento. De tempo e de dinheiro. Exato, porque você está falando aí de quanto tempo você foi se especializando, procurando cada vez mais, não só em moda, mas gestão, em artes, em cultura, em tudo, para chegar nesse, vamos dizer assim, nesse suco fantástico que hoje é a Manu. Inclusive um dos cursos que eu fiz também na Belas Artes era História da Arte e História do Vestuário. E minha mãe é apaixonada, né, por História da Arte. Então, foi um curso que eu fiz e que aqui eu também tenho o prazer de conhecer pessoas que são dessa área e converso muito, troco muita figurinha. E a gente acha que não tem ligação, mas tem tudo a ver, Socorrinho, né? Fez parte de algum momento? Não, a Carmen Lúcia, que foi professora da minha mãe. Certo. Carmen Lúcia da UFAL? Isso. Sim. Carmen Lúcia, eu acho que é Danta do sobrenome dela. E ela foi professora da minha mãe e a gente de vez em quando também troca umas figurinhas. Que legal. E minha mãe, ela foi uma das professoras que marcou muito a vida da minha mãe, né? Minha mãe sempre se inspira muito nela e tal. Então a gente sempre... A sua mãe, pelo jeito, faz parte constante dessa sua carreira. Isso, da essência, assim, da marca, do chão de fábrica, como a gente chama, né? De onde surgem as ideias e onde a gente coloca a mão na massa para as pessoas receberem em casa o produto final. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho aqui das tuas inspirações. Tá. De onde ela vem, como você se inspira, como você busca. Há um estudo antecipado para que você chegue a isso? Sim, geralmente é mais de um ano, um pouquinho mais de um ano antes. Olha só quanta preparação antecipada, né? Porque, por exemplo, para a gente conseguir fazer moldes e peça piloto de uma coleção, às vezes uma peça piloto demora mais de uma semana para ficar pronta. Então, numa coleção, vamos supor, pequenininha, como eu faço, de 12 peças, já vai aí 3 meses. Só de modelagem. Então, a inspiração, existem coleções que são assim no supetão. Como eu agora, depois da pandemia, me voltei totalmente pro varejo, essa coleção Penedo mesmo, ela surgiu em 8 meses. Era isso que eu ia entrar. Como Alagoas lhe inspira? Sim, são as minhas vivências, né? Certo. Como a marca leva o meu nome, então eu entendi alguns anos atrás, quando eu mudei a marca para o meu nome, que teria que ser o meu gosto, como as pessoas me enxergam, o que eu transmito para elas e especialmente o que eu vivo. Perfeito. E no Minas Trend, que foi onde existe a minha marca antes e depois do Minas Trend. Certo. Que era uma feira de atacado, na época antes da pandemia, que era o meu forte, né? Fazer atacado. Hoje eu ainda atendo algumas de atacado, mas são poucas. O maior fluxo de venda é o varejo. Entendo. Mas no Minas Trend a gente tinha que lidar com uma concorrência de marcas como Casa, Patrícia Ronaldo, então a gente tinha que concorrer. E aí, o que era que a gente precisava fazer? Mostrar o nosso diferencial. Certo. Então, não só eu, mas como as marcas de Alagoas, a gente tinha que pensar em temas e em formas de ter uma identidade. Então, às vezes, eu já contei isso numa palestra que eu cheguei e me emocionei, porque a gente, na primeira edição do Minas Trend, que era o Coletivo Alagoas, como era chamado, que era uma parceria de patrocínio com o Sebrae, Casa da Indústria, que é o Sindivest, Alagoas, Senai. E aí eles nos ajudavam a participar desse desfile, que era muito caro na época. Então sim. Eles davam ajuda de custo pra gente poder participar. Então as marcas vinham juntas, porque dividido o valor ficava viável. Uhum. E aí a gente montava a coleção e assim,
A gente, no nosso primeiro desfile, que foi o desfile que foi até uma peça minha que entrou com um chapéu de guerreiro. Certo. E as pessoas riam daquilo. Tipo, nossa, a mulher com a igreja na cabeça. Porque não conhecia a identidade da cultura da gente. Isso. E sites como um site português, que conhecia um pouco da cultura daqui, teceu milhões de elogios. E aí as pessoas começaram a falar sobre o Coletivo Alagoas. E aí, eu acho que eu participei de 3 ou 4 edições, se eu não me engano, acho que na última edição, ou foi a terceira ou foi a quarta, o nosso desfile, ele foi o mais concorrido do Minas Trend. Que legal. Então, a fila, assim, o povo não conseguia entrar. Que massa. E ainda ficou gente de fora que foi pra lá que gratificante, né? Sim, demais. Porque, assim, era a moda que tava sendo diferente. Era o que dava pauta pro jornalista falar. Sim. Porque, assim, saía da mesmice, é uma coisa nova chegando lá no Minas. Então a gente conseguiu meio que mostrar a cara de Alagoas para muitas outras marcas estarem aí fazendo sucesso. A gente precisou, e eu devo muito isso à Ana Paula do Sebrae, ao Chico do sindicato. O Chico, um guerreiro, né? Sim. Porque ele dizia, não, a gente vai fazer. E a gente ia de verdade, e a gente causava. Porque hoje mesmo eu estava vendo, eu não participo mais dessa feira de atacado, mas o que ele conseguiu fazer nessa edição do Minas Trend foi espetacular. Foi fazer um corredor de Alagoas. Porque Alagoas ficou tão bem vista, não só para os compradores, mas também para a imprensa nacional. Perfeito. Né? De ter o Antônio mesmo da Foz, que hoje tem loja lá, que eu participei do desfile do São Paulo Fashion Week dele, tendo um desfile sozinho no São Paulo Fashion Week. Né? Perfeito. Já é a terceira edição, mas a segunda com passarela. Então, assim, precisou a gente desbravar, né? Eu vou entrar agora lá em Penedo, na tua inspiração, como é que foi, porque senão a gente vai aqui. Eu sei que a gente tem história para conversar aqui mais de horas, sim, mas nosso tempo é bem curtinho, e aí eu queria entrar na tua nova coleção, que é inspirada lá em Penedo. Fala um pouquinho sobre ela. Eu comecei a frequentar mais Penedo por causa de Rodolfo, né? Quem é Rodolfo? Rodolfo é meu ex-namorado. Uhum. A gente terminou há pouco tempo, mas ainda continuamos amigos. Perfeito. E meu pai ajudou muito o Rodolfo lá na construção do espaço novo dele. Certo. Ele é de lá e ele conseguiu apaixonar a gente por Penedo. Né? Uhum. É uma cidade que turisticamente está começando agora a fluir. Perfeito. E Rodolfo, um visionário como ele disse, não, eu quero colocar o meu restaurante, que hoje é aqui em Maceió lá. E como ele tinha um espaço legal e que ele não ia conseguir fazer isso só, ele sublocou, né, para outros condôminos, digamos assim, outros restaurantes, e conseguiu hoje fundar a Vila Dom Pedro, que é o espaço mais legal assim, para o turista e também para o local frequentar em Penedo. É um espação que são, acho que, 200 pessoas, tem 200 assentos, digamos assim, então é um fluxo grande mesmo legal, de pessoas por dia. E aí a gente começou a conviver lá, e meu pai assim ficou louco por Penedo, porque ele ficou praticamente uns 6 meses com o Rodolfo lá, queria se mudar pra lá e tal. Se apaixonou. E aí foi uma forma também de homenagear o meu pai, de ficar mais perto dele, né, que ele faleceu em março desse ano. E... bem recente. Isso, e assim, eu vendo algumas fotos que eu precisava fazer o backup do celular dele, meu pai não era acostumado a tirar fotos e tal, era só foto de Penedo. E quando ele faleceu, que eu fui fazer isso, eu falei, não, peraí, eu vou fazer uma coleção. Então foi mais ou menos vendo essas fotos, dessas inspirações, que eram inspiradoras para o meu pai, que eram a maioria justamente das rochas, do rio, que foi a que eu decidi fazer a estampa, porque vem logo aquela ideia, não, vou fazer as casinhas coloridas, porque representa muito Penedo, mas também representa vários outros lugares, né? Verdade. E aquela rocheda, né, aquele rochedo, na verdade, que chamam de rocheira lá em Penedo, e Penedo significa grande rocha, foi o que deu origem praticamente a Alagoas, né, que é um dos municípios mais antigos do estado. Sim. Então, assim, a gente olhando do outro lado do rio, ou do meio do rio, a gente vê aquelas rochas bem douradas até a noite. Quando você joga a luz, as rochas são bem douradas. Característico, coisa de Penedo, né, as Isso. rochas. Aí você pegou essa essência para estampar as suas peças dessa nova coleção. Então, e foi assim, um sucesso, mais do que eu esperava. Inclusive, a coleção está acabando antes do previsto, porque foi realmente assim. Antigamente a gente tinha aquela coisa de que as pessoas de Alagoas não valorizam Alagoas, e elas valorizam sim, não são todas, óbvio, mas cada vez mais as pessoas estão valorizando o nosso estado, e pessoas de fora também. Eu vendi 30% da coleção para fora daqui. É um número já significativo. Considerável. Com certeza.
E assim, a gente vai batendo esse papo gostoso, vai conversando com o Manu, que é essa simpatia de pessoa que eu tenho a satisfação de estar sempre acompanhando o trabalho dela. Eu queria que, a partir de agora, já está indo para o encerramento do nosso bate-papo aqui. E Manu, as pessoas que querem conhecer mais da sua coleção, conhecer um pouquinho mais de Manu, como é que faz? Hoje, depois de muitas mudanças na minha vida, eu estou focada na obra do ateliê, ou seja, eu estou reampliando o ateliê, que era um tamanho maior antes da pandemia, porque eu trabalhava no atacado, né? Certo. Com mais funcionários. E aí eu reduzi durante a pandemia, agora ele está crescendo de novo. Perfeito. Então nós vamos agora para 6 postos de trabalho, que estava praticamente só eu e minha mãe. Uhum. E algumas pessoas que iam como diarista, então eu vou aumentar agora para 6 postos de trabalho. Que bom. Porque a marca cresceu um pouco no varejo, né? Está sendo bem vista no varejo. E eu devo muito isso também à Loja de Milagres, que a gente também fechou esse ano. Foi um mês antes do pai falecer. E aí eu consegui justamente esse público do eixo Rio-São Paulo. Perfeito. Então, hoje eu estou reampliando o ateliê porque eu preciso cuidar da produção. Eu estou, tipo assim, tendo mais clientes do que eu consigo produzir. Que bom. É um problema bom. Um problema bom que quase ninguém tem, né? Verdade. Então temos que agradecer. Qualidade. É verdade. Se deve à sua qualidade. E aí, reampliando o ateliê, que eu já pensei em abrir uma loja em Maceió, já pensei em voltar para Milagres, mas assim, eu tô meio que querendo ver como vai ser para poder dar os próximos passos. Uma coisa que já está muito certa na minha cabeça é sobre o ponto de venda em São Paulo. Certo. Que os fretes, como estão muito caros, está meio que embaçando minhas vendas para os clientes de ir lá. Entendo. Então, isso daí já é algo certo. Então, vou reacender um site de venda, né, um e-commerce e um ponto de venda em São Paulo já para o começo do ano que vem. Isso que eu ia perguntar para quando, né? Porque Começo a partir o pessoal vai perguntar como é que a gente acha a Manu e a coleção da Manu. Hoje só no Instagram. Instagram é o foco hoje, isso. O canal é o Instagram. O canal é o Instagram. Que a gente tá sem site. É Manu by Manu Melo. Entendeu aí? Manu by Manu Melo. Vai lá, acessa o Instagram dela. E lá tem um link que dá para conversar comigo no WhatsApp. É comigo mesmo que fala. Tá? Ah, que legal. Tem uma pessoa que me ajuda no atendimento, mas é um primeiro atendimento. A pessoa que olhou lá a tua coleção, que tem várias fotos fantásticas desse último coleção que você fez lá de Penedo e tem interesse em adquirir uma peça, né? Ela faria como? Direto no Instagram, geralmente eu finalizo a venda no WhatsApp, porque eu mando o link de pagamento direitinho, é mais seguro, né? Dentro do WhatsApp. Certo. Como é criptografado, então fica bem segura a compra. E aí, geralmente esse link expira e a pessoa fica despreocupada. E a partir do próximo ano, provavelmente tem novas lojas surgindo o primeiro projeto para São Paulo, mas pode ser outros aí, surgindo outros, e o e-commerce através do site. Isso. E aí o site ainda está dormindo, a gente ainda está, porque demora um pouco para ficar pronto, né? Perfeito. E hoje eu envio o catálogo para a pessoa olhar e escolher. E como é feita essa produção? Às vezes, se eu não tiver a peça pronta, e, por exemplo, muita gente pergunta, mano, você só faz roupa pra gente magrinha e tal. E pelo contrário, hoje o meu maior fluxo de vendas é a partir do 42. Certo. Então eu costumo não colocar tamanho. Eu peço as medidas da pessoa e faço a roupa adaptada para o tamanho dela. Então não é sob medida, é sob demanda. Entendo. As pessoas vão pedindo, como cada corpo é um corpo, eu vou e faço de acordo com as medidas da pessoa e envio para qualquer lugar do país e até fora do país. Uma coisa que eu queria ver se eu conseguia puxar de você, já para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, é que você falou que a coleção Penedo já está acabando. Que pena. Está acabando. Mas a gente já tem um start do que vai vir. Sim, como tudo na minha vida é muita história, a gente vai lançar uma coleção em homenagem a é meio que uma mistura de lenda urbana, esse mundo encantado da sereia em Alagoas, o que legal. A sereia representa em Alagoas. Então, existem artesãos aqui que fazem, né? Tem aquela estátua da sereia ali na Pajuçara. Tem a Praia da Sereia. Uhum. E quando eu era criança, eu não sei você, mas era uma das praias mais frequentadas já aqui. Eu tenho muita foto da minha infância. Continua sendo, lá. Né? Mas é uma praia bastante frequentada e tem história também. Os melhores restaurantes eram lá, tal. Então a gente ia muito lá. E habita meio que no imaginário, assim, principalmente quem é de fora fica, nossa, uma sereia, por quê? E nem a gente sabe explicar direito essa história, de onde surgiu. Então a gente inventou uma história. Na verdade, a gente conversou com algumas pessoas, né?
que conhecia um pouco e a gente percebeu que é uma lenda urbana mesmo, de fato, sabe? Eu posso fazer um pedido? Pode. Próxima entrevista com a nova coleção Sereia, a gente bater um papo Sim. aqui novamente. Vamos, com certeza. Até porque eu tô fechando uma parceria com uma escritora daqui do estado, que ela vai Legal. fazer o release e vai contar essa história e a gente pode até trazer a Ótimo, Giovana para contar junto. já tá certo então. Gente, muito obrigado a todos que acompanharam aqui essa belíssima entrevista com a Manu, essa simpatia de pessoa que vem valorizando cada vez mais a nossa terra, nossa Alagoas, nossa cultura, através das coleções dela, levando não só para o Brasil, mas para o mundo todo, expandindo cada vez mais os horizontes de Alagoas. Forte abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado, Manu. Valeu.